Olá, eu sou o Sargento Rafael Reis. Para quem não me conhece, eu sou o adjunto da seção de operações do DTCE Guará e também sou operador da Torre IAPP Guará. O objetivo desse vídeo é para falar sobre a atualização prevista para acontecer no dia 13 de agosto de 2020 das chegadas de instrumento RNAV da pista 02 e da pista 20 aqui de Guará. O vídeo ele é destinado aos controladores aqui do DTCE Guará e da Escola de Especialistas de Aeronáutica, também aos pilotos que voam aqui com a gente, sejam os pilotos militares da Aeronáutica, do Exército, pilotos do Aeroclube ou pilotos que têm a intenção de realizar um pouso IFR aqui em Guaratinguetá. Como eu falei, é um vídeo sobre a atualização de uma carta que já está em vigor, porém teve algumas mudanças muito significativas e eu vou tentar me ater a esses pontos de mudança. Tá? Logo abaixo, ao cabeçalho, nós temos o descritivo da aproximação perdida. Eu não vou ler aqui porque eu vou detalhar ela, que isso é um ponto importantíssimo onde teve uma mudança muito significativa. Vamos começar ali pela MSA. A nova MSA, ela foi redesenhada, né, como vocês podem ver. Ela é baseada no ARP, tem algumas segmentações entre o rumo magnético 240 e o 300 para o ARP. Nós temos dois níveis, o nível de voo 1 no 0 até 15 milhas, e menor que 15 milhas tem altitude de 6.000 pés, que, ao meu ponto de vista, não é tão utilizável, porque a altitude de início do procedimento é 7.000 pés. Então, alguém que queira realizar esse procedimento vai descer até a altitude mínima de início do procedimento, 7.000. Porém, a MSA ela é de 6.000 pés. É importante, talvez, para quem queira realizar uma saída e abandonar o procedimento IFR. Então, lembrando que a MSA agora não é só um parâmetro para a chegada, mas também para a saída. Nos demais segmentos, setor norte, noroeste de Guará, o nível de voo 1 no 0, e no setor sudeste, sul e sudoeste, o nível de voo 075. Né? Então, essa é uma mudança significativa. Vou colocar aqui a MSA anterior para fazer uma comparação. A MSA anterior, apesar de também ser baseada no ARP, ela é semelhante à MSA que nós tínhamos baseada no NDB Guará, com esses segmentos. Ou seja, essa já não vai ser mais utilizada. E é importante, então, quando questionado, que o piloto tenha condições de informar qual é o rumo magnético que ele se encontra para o ARP, para que seja definido, então, o nível mínimo de descida. Então, continuando ali, outro ponto significativo na mudança foi a mudança do nome do waypoint que baliza a aproximação inicial e baliza também o fixo de espera em caso de aproximação perdida, o IAF e o MHF. Agora o nome do waypoint é OPTOD. Na carta anterior, o nome do waypoint era o Golf Whisky 017. Ok? Então agora temos um nome para o waypoint que baliza ali a aproximação inicial, chamando OPTOD. Os demais pontos da aproximação, tanto inicial, intermediária e final, não houve mudança em relação ao procedimento anterior. Continua ali o Golf Whisky 018 na aproximação intermediária, o Golf Whisky 019 no fixo de aproximação final e, por fim, o MAPT no Golf Whisky 021. Porém, daí para frente nós tivemos alguma mudança. Chegou no Golf Whisky 021, no MAPT, tendo referências visuais e obtendo a autorização para isso, ingressa no TVD. O controlador autoriza ou não, obviamente, o ingresso no TVD, mas não, a princípio, não tendo tráfego que conflite, vai ingressar no TVD se tiver referências visuais. Vou falar um pouquinho dele, que está descrito ali no TVD. Porém, chegou no MAPT, não tem referências visuais, obrigatoriamente tem que cumprir o previsto na aproximação pedida do procedimento. E isso mudou, e mudou muito. Então, agora, vai manter o rumo magnético 243 até cruzar 4.000 pés. Após 4.000 pés, curva direita em direção ao MHF, em direção ao OPTOD. Em relação ao procedimento anterior, está aqui, ó. Ele anteriormente chegava no MAPT, tinha uma pequena mudança aí do rumo magnético para o 247 até 3.400 pés, após curvava à esquerda
subindo em direção ao MHF. Porém, esse procedimento ele era conflitante com o corredor Mike, a REA Mike, que é um corredor visual da circulação da Terminal São Paulo. Então, ele é basicamente todo o corredor Mike balizado pela rodovia Dutra, que fica no sul do aeródromo. Então, os casos de aproximação perdida do voo IFR conflitavam com os voos visuais aqui do aeródromo. Então, por isso foi solicitado o redesenho da aproximação perdida e ficou agora, então, com esse formato. Ele curva à direita para voar em direção ao MHF. Isso evita, então, o conflito com o corredor, né? E também, obviamente, nós temos serra ao norte, todos os parâmetros de segurança para que esse procedimento fosse desenhado foram analisados e agora, então, atingiu 4.000 pés, curva à direita na proa de Optode. Isso é uma mudança significativa. Com relação aos mínimos meteorológicos, não houve mudança. Lembrando que esse procedimento é um procedimento paracircular, não tem pouso direto, então eu vou observar os mínimos da aproximação, para aproximação, lá no parâmetro do paracircular. MDA de 2.400 pés para todas as categorias e a visibilidade de 1.900 metros para Alfa, 2.800 para Bravo e 3.700 para Charlie. No TVD, a aeronave chegou no MAPT, tendo referências visuais e autorizada pelo controle, ingressa na final direto da pista 20. Rumo magnético 201 segue direto para o pouso da pista 20. Em caso de uma necessidade de arremetida, por ter perdido referência, né, se for necessário, vai manter o rumo 201 até cruzar 6.000 pés e após cruzar 6.000 pés, curva à esquerda na proa de Optode. Essa altitude de 6.000 pés, atingir 6.000 pés para após fazer a curva, ela foi necessária para que seja determinado um afastamento ao sul do aeródromo, cruzando a rodovia Mike, a rodovia Dutra, cruzando o corredor Mike para após curvar em direção ao Optode. Isso faz com que a aeronave evite uma subida dentro do corredor visual, né? Então, por isso é importante respeitar essa altitude de 6.000 pés e para curvar. É importante falar também que a arremetida no TVD dentro do paracircular, ela pode acontecer por vários motivos, né? E nem todos estão relacionados à meteorologia. Então, precisou arremeter porque chegou alto ou porque tem pássaro na final, realizou a arremetida dentro do TVD, porém ainda se mantém com referências visuais, é possível solicitar novamente o circular, fazer o paracircular novamente. Se for levar um paralelo com o circuito de tráfego aqui de Guaratinguetá, que ele é todo feito pelo setor UISC, vai ser autorizado circular o aeródromo pelo setor UISC do campo. Então, veio no 201, na final da pista 20, precisou circular o aeródromo, vai fazer isso com curva pela direita, ingressar no perfil de uma perna do vento da pista 20, uma perna do vento não padrão, no caso fazendo novamente uma base pela direita e ingressando na final. Obviamente que isso tem que ser autorizado pelo controle, porque se tiver mais de uma aeronave na aproximação, não vai ser possível realizar novamente para circular, então teria que cumprir a aproximação perdida que está previsto na carta, né? Manter o rumo 201 até cruzar 6.000 pés e após curva à esquerda na proa de Optode. No textual do TVD tem algumas informações importantes, é importante ler, e uma informação nova que foi inserida aqui é observar a circulação da Terminal São Paulo, que é a REA Mike. O setor sul do aeródromo, que eu falei, eu tenho a REA Mike. É importante ter conhecimento desse corredor, porque, mas eu sou um piloto que está realizando uma aproximação instrumento. Por que eu tenho que ter conhecimento do corredor visual? Porque em caso de uma necessidade de informação de tráfego, é importante que o piloto de instrumento tenha conhecimento das posições do corredor, porque as aeronaves no corredor visual serão informadas do tráfego mediante as posições do corredor. Então, nós temos posição pedágio Dutra, posição Roseira, Basílica, Fábrica Dutra, Portão Cachoeira. E uma coisa importante de falar também é a posição Optode, ela é muito próximo do Portão Cachoeira, que é o portão de ingresso no espaço aéreo controlado para quem ingressa no corredor Mike. A altitude máxima desse corredor, ela por enquanto está limitada por NOTAM a 5.500 pés.
Então, quem está ingressando no corredor, teoricamente, não vai conflitar com uma aeronave que está na altitude de início do procedimento, 7.000 pés. Porém, é importante que tanto a aeronave visual, que ingressa no corredor a 5.500 pés, quanto as aeronaves que estão talvez em espera ali no IAF, elas respeitem as altitudes para que não haja conflito. Mas é importante ter conhecimento que o portão Cachoeira e a posição Optod são extremamente próximas. A única coisa que vai fazer a separação entre os voos visuais e os voos IFRs é a altitude máxima do corredor Mike, 5.500 pés, e a altitude mínima de início do procedimento de 7.000 pés. Então isso é importante lembrar, ok? Da pista 2.0 é basicamente isso. E agora vamos lá na pista 02. A pista 02 de Guará, o procedimento ele é muito semelhante à pista 2.0. O IAF também é na posição Optod, o MSA é a mesma MSA que foi atualizado, né? Porém, uma mudança um pouquinho lá para frente é o MAPT, ele não é no Golf Whisky 021 e sim no Golf Whisky 022, né? Eu vou falar um pouquinho à frente do TVD, mas a aproximação perdida ela é idêntica à aproximação perdida da carta que foi atualizada, da pista 2.0, mantém o rumo magnético 243, atingiu 4.000 pés, curva à direita, na proa de Optod. E o paracircular da pista 02 é diferente da pista 2.0. Aqui é tudo igual, os mínimos também são os mesmos, a MSA também é de 2.400 pés. Né? Apesar do MAPT ser um ponto diferente, um waypoint diferente, o 021 e o 022 são muito próximos, então a MSA faz sentido que seja a mesma. Tá? Agora no TVD da pista 02, ele é muito semelhante a um circuito de tráfego visual. É importante falar que o paracircular é uma trajetória de um procedimento IFR. Então a aeronave, quando ela está no paracircular, ela não efetuou o cancelamento do voo IFR, e ela ainda está sobre as regras de voo por instrumento. A diferença é que ela tem referências visuais, né? Então, até isso é importante definir para a situação de conflitos de aeronaves IFR com aeronave visual. Uma aeronave no paracircular, ela tem uma prioridade sobre as aeronaves que estão no circuito de tráfego, por se tratar de um voo IFR, né? Então, mas o fato é que o TVD da pista 02 é semelhante ao circuito de tráfego da pista 02, né? Ele até faz aqui no textual usa um termo que é a perna base da pista 02, né, para limitar essa perna base. Porém, essas terminologias, perna do vento, perna base, reta final, são terminologias, nomenclaturas do circuito de tráfego visual. Todo esse segmento que a gente está vendo aí tracejado é o TVD, não é o circuito de tráfego. Como eu falei, apesar de ser semelhante, ainda se trata de um voo IFR, ok? Então, chegou no MAPT, tem referências visuais, voa no 230, praticamente na proa ali da escola de especialista, para quem conhece aqui, no setor whisky do campo, e após ingressa no 201, fazendo lá no final o perfil de uma perna base para a pista 02. Tá? E em caso de arremetida no TVD, vai manter o rumo magnético 021, atingiu 3.200 pés, basicamente livrando dos obstáculos que tem aqui no setor eco do campo. Nós temos um morro com antenas, com caixa d'água no setor eco do campo. Livrou essas altitudes, mínimo de 3.200 pés, curva à direita na proa de Optod, em direção ao MHF. Como eu falei antes, eu fiz a arremetida, precisei arremeter porque eu cheguei alto, cheguei fora do enquadramento da final, teve pássaro. Porém, tem referências visuais, pode solicitar circular o aeródromo novamente, mantendo as referências visuais, né? Aí vai ficar a critério do controle de tráfego aéreo autorizar ou não, dependendo de como está a situação do tráfego aéreo no momento. Mas, mantendo referências visuais, pode fazer o circular novamente. Tá? Lembrando que o DOC, o 8168, que trata ali da elaboração e dos procedimentos, execução dos procedimentos FR, ele faz lá, determina o que fazer em caso de aproximação perdida, estando dentro do paracircular,
que é basicamente fazer uma curva em subida interceptando a trajetória da aproximação perdida. Voar em direção à pista após fazer uma curva em subida, voando na direção da pista, mas após até interceptar a aproximação perdida. Porém, nesse caso já está definido pelo próprio TVD o que tem que fazer em caso da arremetida. Tá? No textual dessa carta, o item 4 foi um item que foi adicionado, limitando a perna base, como eu falei, o perfil da perna base da pista 02 ao setor norte da rodovia Dutra. Isso foi uma informação que foi inserida, foi solicitado pelos controladores para evitar conflito da aeronave no paracircular com aeronaves, helicópteros que estejam voando a 500 pés ou a 1000 pés, utilizando o perfil lateral da Reia Mike para cruzar ali o setor sul do aeródromo, que são altitudes que conflitariam tanto com o nosso circuito de tráfego visual quanto com o paracircular. Então essa foi uma informação que foi inserida na carta para limitar o paracircular ao setor norte da rodovia Dutra, evitar o cruzamento da rodovia Dutra prosseguindo para o setor sul e após retornar para a final da pista 02. Obviamente que nem todas as aeronaves vão conseguir cumprir esse perfil. Dependendo da performance da aeronave, precisa abrir mais essa perna base, cruzando a rodovia Dutra para então retornar na final da pista 02. Porém, fica até descrito aí, se não tem condição de girar a perna base no setor norte da rodovia Dutra, tem que informar o órgão de controle, de preferência com antecedência, para que os cruzamentos na Reia Mike, principalmente nessas altitudes de 500 pés, 1000 pés, esses cruzamentos sejam evitados, né? Segurar na posição roseira, segurar na posição fábrica Dutra, e aí a aeronave consegue fazer o paracircular com segurança, mesmo que cruze o setor sul da rodovia Dutra e ingressa na final. Né? Essa informação, inclusive, também está na VAC. Quem faz o circuito de tráfego visual daqui de Guará fica limitado ao setor norte da rodovia Dutra. Né? Então, a gente fez um paralelo aí também com o paracircular. A informação 5 também foi adicionada, como eu falei, atenção ao corredor Mike, saber estar familiarizado com as posições do corredor Mike para que seja feita a informação de tráfego de uma maneira bem correta. E aí a gente finaliza então a atualização da RNAV da pista 02 e da pista 20 aqui de Guará. Caso alguém tenha alguma dúvida, tem contato direto comigo, pode me procurar. E se não tiver o contato, pode deixar a dúvida aí no comentário e a gente tenta esclarecer a dúvida aí, efetuando o contato para esclarecer essa dúvida. Espero que tenha contribuído com a atualização dos controladores aqui de Guará, com a execução segura do procedimento pelos pilotos, e até a próxima.